Sejam todos bem-vindos, o meu carinho, o meu abraço. Estamos juntos e Deus tem uma palavra profética para você. Se prepara, é algo grande, poderoso. Deus tem boca e Deus fala. E eu tenho certeza que eu vou ser um instrumento. O Espírito Santo vai me usar para falar. É com você que está aí do outro lado. Mas eu quero me apresentar. Eu sou o pastor João Misael Palharim, da Igreja Nova Geração, e nós temos um trabalho, uma missão, que é abençoar vidas. Eu estou aqui para isso. Então, se prepara. O que nós vamos tratar nesse vídeo, queridos, é tremendo. E é para você, porque todos nós passamos por dificuldades, adversidades, a pressão do dia a dia, né? É ou não é? O estresse. Não tem como evitar. Não tem como você dizer, eu tô livre. Não. Todos nós passamos por esta situação. E a palavra de hoje é exatamente essa. Eu vou trazer aqui olha só, 3 dicas, 3 segredos para você enfrentar o dia a dia, para você lidar com os problemas da vida. Se prepara. Deus vai falar com você assim, de uma forma única, especial. E amados, eu sei que o Espírito Santo me usa. E eu fico tão feliz com isso. Eu já estou sentindo aqui a presença, a unção. Oh, glória! Eu costumo usar essa expressão, né? Deus tem boca, Deus fala e Deus vai falar com você, vai acalmar a tua alma. O Espírito Santo está me enchendo, me dando unção, e Deus vai te dar uma direção. Deus vai trazer uma solução. Oh, glória! Tá vendo? Estou inspirado até para fazer aqui alguns versos, cantar, louvar ao Senhor. Aleluia! E Deus tem uma promessa, e é uma promessa que é uma palavra profética. Olha aí Deus me usando, oh glória! Aleluia, Jesus! Eu te louvo, te adoro, obrigado, meu Deus. Bom, eu quero trazer já a primeira dica, o primeiro segredo para você lidar com os problemas do dia a dia. Como é que você enfrenta? Porque é assim, se ela não tiver uma base sólida, uma estrutura, ela desaba. Porque a pressão do dia a dia é uma opressão. Sabe? Você parece que está sendo esmagado, tantos são os problemas. E se a pessoa ela não tiver uma base sólida, se ela não estiver firme, uma estrutura, gente, ela não aguenta. Ela desaba. Então já estou trazendo para você a primeira dica, o primeiro segredo, e sabe qual é? Você focar em Deus. O teu foco
deve estar sempre em Deus e não nos problemas, nas dificuldades. Porque todos nós vamos passar, não tem como evitar. Ninguém está livre, isento de ficar estressado, nervoso, irritado. As coisas vão acontecendo e você precisa estar focado em Deus. A tua mente tem que estar ligada em Deus. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E Cristo, o Senhor Jesus, ele nunca se abateu. E olha quantos momentos de estresse Jesus passou. Quantas situações difíceis Jesus enfrentou. Mas Jesus nunca se deixou abater. Por quê? Porque a mente, os pensamentos do Senhor Jesus estavam ligados no Pai, nos céus. Por isso que nós devemos, já que nós temos a mente de Cristo, nós devemos estar focados, os nossos pensamentos ligados em Deus. Eu vou ler esse versículo que eu separei e você vai poder acompanhar comigo aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quando as coisas começam a acontecer, né, e que os nossos pensamentos, eles insistem em focar nos problemas, são as contas que tem que pagar, as dívidas, problema no trabalho, né, a empresa que não está tendo resultado. E por falar em empresa, deixa eu usar aqui um exemplo prático. A pessoa ela trabalha numa empresa e ela recebe a notícia de uma demissão, bilhete azul, né? Pronto. A partir do momento que ela recebe o aviso que ela vai ser demitida, bate o desespero, porque ela tem que sustentar a família. Ela tem contas para pagar. E é uma solução que ela não... Era uma situação que ela não esperava, a demissão. Então, percebe? Se ela não tiver uma base sólida, uma estrutura, vem o medo, vem o desespero, ela não consegue dormir à noite, ela perde a paz. E agora, como é que vai ser? Eu tenho família para sustentar, eu tenho contas para pagar, e se eu não arrumar um emprego, o que vai ser da... Percebeu, amados? Percebeu? Eu estou dando aqui um exemplo prático, que acontece, todos nós estamos sujeitos a uma situação como essa. Então, se você focar nessa situação, você vai se desesperar. Então, qual é o segredo? Essa primeira dica que eu estou te dando é você focar em Deus. Deus é o meu provedor. Deus é que me sustenta. E se eu estou sendo demitido, porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Então você tem que pensar de maneira positiva, que Deus está no controle da situação, que você não tem que se desesperar, você tem que focar em Deus
e não nos problemas. Deu para entender? Porque a nossa mente, gente, o nosso pensamento vai ficar insistindo. Isso é obra do inimigo, né? A nossa mente vai querer focar no problema. Ai, o que é que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou viver? E se eu não conseguir um emprego? E se demorar? Olha, porque eu já estou em idade. E como é que vai ser? Mas se você focar em Deus, presta atenção no que eu estou te falando, porque eu sei que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Quem é que vai te sustentar não é a tua empresa. Quem é que vai ser o teu provedor não é o teu patrão. Quem vai cuidar de você é Deus. É Ele que te sustenta. Então, se a tua mente estiver firme, focada em Deus, você não vai se desesperar. Pelo contrário, você vai ter paz em meio à tempestade. Olha só, vou reler esse versículo, vou até pedir para colocar de novo na tela. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, cujos pensamentos está firme em quem? Em ti. Em ti. Porque ele confia em ti. É o Senhor que te dá vida, é Ele que te sustenta. Então não foque nos problemas, nas dificuldades, adversidades. O teu foco tem que estar em Deus. Esta é a primeira dica. E eu tenho mais 2 dicas para te passar, para você enfrentar aqueles momentos difíceis, aqueles dias difíceis que todos nós, uma hora ou outra, vai ter que passar, não tem como evitar. Mas antes de eu prosseguir, de dar essa segunda e terceira dica, já vou te avisar, vai comigo até o final desse vídeo. Vai comigo. Se inscreva no canal, faça isso agora, você se inscrever no canal, deixar o seu like, mandar o seu coração. Eu quero que você divulgue, compartilhe. Vamos fazer com que mais pessoas recebam uma palavra, uma mensagem como essa. Amados, eu sei que eu sou usado pelo Espírito Santo. Eu sei que Deus usa a minha vida para falar com as pessoas. E Deus está falando com você agora. Oh, glória! Aleluia! Segunda dica que eu quero te dar. A primeira você já anotou. Ficar focado em Deus. A segunda dica é exatamente essa. Ter pensamentos de fé. É você realmente pensar sempre de maneira positiva, de maneira bíblica, com fé, sabe? Por exemplo, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Está passando por um estresse, por uma dificuldade, uma situação difícil, família, casamento, no trabalho, negócios, uma enfermidade, um diagnóstico médico que você recebeu, você tá aí com uma cirurgia marcada, agendada, e já recebeu um diagnóstico, o teu caso é grave. Ei, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se Deus é contigo, como é que é o versículo, gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É ou não é? Então,
Tira da tua mente, queridos, não deixe a tempestade entrar dentro de você. Não deixe o inimigo dominar a tua mente, os teus pensamentos. Para com essa declaração: eu não vou conseguir, porque está difícil, é tudo tão complicado. Ei, nós servimos ao Deus do impossível. Acaso, Ricachumandaraias, haveria algo difícil para o Senhor, o nosso Deus? Deus é maior do que os teus problemas. Os teus problemas, essa enfermidade, essa situação dentro de casa, sabe? Obra de inveja, praga, tudo que fizeram contra a tua vida. Deus é maior do que qualquer situação difícil que você tem passado e enfrentado. Deus é a resposta. Jesus é o caminho. Não fique focado. Como é que diz 1 Pedro? Vou pedir para colocar. Deixa eu ler aqui. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 7. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você crê nesta palavra? Você crê na Bíblia? Lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, todo tipo de preocupação. Lança sobre ele e descansa, porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Às vezes a nossa mente, ela fica tão perturbada, porque a nossa mente fica assim, né? A 1000 por hora. É problema aqui, é problema acolá, as coisas vão acontecendo e a impressão que você vai perdendo o controle, é só notícia ruim, parece que o mundo está desabando, mas se você estiver em Jesus, se você estiver em Cristo, se você estiver firme na rocha, você não vai se abalar. Você sabe que Deus está cuidando de você. Ei, olha aqui para o teu pastor, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se você permanecer firme, crendo nesta palavra, creia nessa palavra. Deus não mente, Deus não falha, Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Deus não volta atrás naquilo que ele promete. Eu vou te perguntar, olha aqui para mim. Que voz você vai ouvir? Qual é a voz que você vai escolher ou decidir ouvir? A voz do medo? Ou você decide ouvir a voz da fé? A voz de Deus? Qual dessas vozes você escolhe seguir, obedecer? Se você confiar, você vai ter descanso na tua alma. Se a tua mente estiver firme, focada em Deus e na palavra de Deus, você não tem o que temer. Olhando sempre para Jesus. Lembra de Pedro? Quando ele andou sobre as águas, em meio à tempestade, Jesus está lá, né, sobre as águas, em meio àquela tempestade. Pedro olha: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse: vem.
E Pedro, em cima desta palavra de Jesus, quando Jesus disse, vem Pedro, ele desceu do barco e andou sobre as águas. Mas quando ele olhou ao redor, o vento forte, as ondas, o mar agitado, quando ele desviou o olhar de Jesus, Pedro afundou. Mas ele já havia andado sobre as águas. Ele desceu do barco andando sobre as águas. Mas ele andou sobre a palavra. E quando ele andou de acordo com a palavra, quando Jesus disse, vem Pedro, quando ele andou sobre a palavra, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele tirou o foco, que ele desviou o olhar de Jesus, Pedro afundou. Pedro afundou. Então o teu foco, Oricanta Shumandaramanaias, glória! O teu foco tem que estar em Jesus. O teu olhar, o teu foco, a tua mente, os teus pensamentos têm que estar em Deus. Escolha ouvir a voz de Deus. Deus tem boca. Deus fala. E Deus vai acalmar a sua alma. O Espírito Santo tem uma promessa, e é uma promessa que é uma profecia, e é bíblica. Deus está te dando uma direção. O Espírito Santo tem a solução. Oh, glória! Eu tenho mais uma dica. Opa, falta ainda a terceira dica. Tá comigo? Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal? Se inscreva agora. Deixa o seu like, deixa o seu coração. Que mais? Divulgue, compartilhe. Eu sou o pastor João Misael Palharim, da Igreja Nova Geração, que fica aqui no Tatuapé. Aqui no Tatuapé, São Paulo. É só me procurar, você vai me achar. Tamo junto, tamo junto. A terceira dica, gente. Oxa, glória! A terceira dica, essa dica é maravilhosa. Qual é a terceira dica? É você não apenas crer, mas falar, declarar, confessar o que você está crendo no seu coração. Oh, glória! Porque você sabe que há poder nas palavras, né? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquilo que a gente fala são como sementes que você está semeando e vai colher lá na frente. Então, não é apenas você crer no seu coração, não é apenas você focar em Deus, ter pensamentos de fé, confiar, mas você precisa declarar aquilo que você está crendo, demonstrando a sua confiança em Deus. Você falando, você está semeando agora para poder colher lá na frente, no futuro. 3 dicas poderosas. Anotou todas? Anotou todas? Anotou também os versículos bíblicos? Tamo junto? Gente querida, olha, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar, tá? Eu vou orar agora e agradeço a Deus. Agradeço a Deus por você caminhar junto comigo.
por fazer parte dessa família, né? Eu quero ser o teu pastor, se você me permitir. Se você me permitir, eu quero ser o teu pastor. Eu quero estar sempre trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Eu quero trazer sempre uma palavra profética. Você pode reparar que as lives que eu faço, os vídeos, são proféticos. Deus me dá uma graça de pegar assim a palavra e Deus me dá assim uma interpretação, porque toda palavra profética tem que ter base bíblica, tem que ter base bíblica. Então Deus me dá essa graça, eu tenho esse dom de pegar aqui uma promessa, uma palavra, e Deus me dá a revelação. Deus me dá a revelação. Por isso que eu quero que você continue junto comigo, divulgue este vídeo, compartilhe com a família, lá na sua igreja. E se você também permitir, eu quero ser o teu pastor. Eu quero que você caminhe junto comigo. Estamos juntos? Posso orar pela tua vida? Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Jesus. Te agradecer por essa pessoa tão especial, que de repente está passando por tantas dificuldades, passando por um estresse, por uma opressão, meu Deus, e ela está a ponto de arrebentar. Eu oro por aqueles que estão assim com o coração triste, porque estão esperando uma resposta, uma solução. Meu Deus, e nós trouxemos aqui alguns segredos, conforme a tua palavra, meu Deus, para que essa pessoa possa ter paz no coração, paz no seu coração. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu declaro que as mãos do Senhor estão sobre a tua vida, que os teus caminhos, Oxarabachucantaraias, que os teus caminhos estão sendo abertos, que os anjos do Senhor não apenas estão acampados, mas que os anjos caminham ao teu lado, que Deus está te guiando, que o Espírito Santo está te revelando, o Espírito Santo está trazendo paz no teu coração. Essa enfermidade, este mal, em nome de Jesus, que caia por terra. Eu declaro a bênção do Todo-Poderoso sobre a tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que assim seja. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. E lembrando, olha, ainda bem que eu lembrei. Toda quarta e quinta-feira, às 11 horas da manhã, tá bom? Nós temos aqui a live. Você pode acompanhar tanto aqui pelo nosso canal do YouTube, também como pelo TikTok, tá? Toda quarta e quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou esperar por você. Um forte abraço, um beijo no teu coração. Fique com Deus.